Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que a gente vê por aí, tá? Para entrar aí nesse programa dentro do canal. E eu vou falar de uma situação que eu vi enquanto eu andava, né, pela rua. E aqui na cidade onde eu moro, a gente tem uma avenida que ela é conhecida como a avenida principal aqui da cidade. Em vários pontos dessa avenida, a gente tem academias ao ar livre. E conforme eu passava em um desses pontos, eu via vários adolescentes ali, mais ou menos por volta de 15, 16 anos, onde eles estavam fazendo, né, academia ao ar livre, todos eles se olhando, né, para o corpo, se admirando, né, tocando o seu próprio corpo para ver como que estava ali o processo, né, enfim, se o corpo estava reagindo, respondendo aqueles exercícios que eles estavam fazendo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei meditando, né? O que será que a psicologia, a psicanálise poderia falar sobre isso? O que será que a gente poderia pensar dessas simples cenas que a gente viu? Então aí eu pensei em trazer um pouquinho para vocês, para a gente pensar sobre o processo de desenvolvimento, tá? Desde a infância até ali na adolescência, um recorte, claro, tá? Sobre alguns pensamentos aí que me veio quando eu vi aquela, né, me deparei com aquela cena. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre a palavra desenvolvimento. Se a gente separar ela, a gente vai ter desenvolvimento, tá? Então, o que significa essa palavra se a gente quebrar ela? Seria deixar de se envolver com algo, tá? O processo de desenvolvimento, ele consiste muito nisso, em deixar de se envolver com coisas de bebê para se tornando, né, mocinho, para se tornando jovem, adolescente, enfim. Esse processo de crescer, ele consiste simplesmente no desapego de coisas que caracterizam a gente como bebê, como criança, para aí a gente conseguir crescer, tá? Porém, todo o processo de desapego, ele consiste em a gente deixar algo de lado. E quando a gente fala de deixar algo de lado, né, não são situações simples e fáceis da gente fazer, principalmente se tratando de criança. Vamos pensar algumas situações práticas, por exemplo, a criança, para ela desenvolver, deixar de se envolver, né, crescer, ela precisa, por exemplo, largar a chupeta. Porque seria muito estranho uma criança de 10, 11, 12 anos chupando chupeta, não é mesmo? Para ela deixar a mamadeira, ela precisa deixar de se envolver com a mamadeira e passar a se envolver com coisas mais apropriadas para a sua idade, certo? Então esse processo ele consiste nessa busca, nessa evolução. Porém, para isso eu preciso deixar algo de lado. E esse deixar, ele não é simples, tá? Não é fácil desfraldar vocês, você que está assistindo, você é pai, você é mãe, você sabe que esse processo de evolução e de deixar algo de lado não é simples assim, gera sofrimento. Por quê? Porque o desapego para o ser humano em geral não é algo simples, tá? Então tudo aquilo que a gente tem, a fralda, a mamadeira, a chupeta, o cheirinho da criança, tudo isso a gente cria um apego muito grande. E deixar isso de lado, deixar de se envolver com isso para eu amadurecer, isso pode gerar sofrimento. E dentro da psicanálise a gente pode perceber, entender isso como um processo semelhante ao processo de luto, porque eu estou deixando algo de lado que eu gostava e que tinha um significado para mim, né, e tentando alcançar outras coisas. Então, essa transição é algo que, para muitas crianças, muitos jovens, pode ser não tão fácil e natural assim, tá? Então, às vezes pode ser até um pouco traumático, um pouco difícil aí de ser alcançado, tá bom? Então, ali dentro daquela cena, quando eu vi, né, eles se tocando, né, os jovens se olhando, fazendo posições para ver o próprio corpo, para se mostrar para o outro, era algo muito interessante, porque no processo da entrada para a adolescência, em geral, o indivíduo ele sofre um processo semelhante ao processo de luto, porque ele deixa para trás o corpo de criança dele. Ele deixa para trás aquele eu criança, aquela estatura, a forma de relação que os pais têm com ele por ele ser criança e passa a olhar para ele como um jovem, um adolescente que passa a ter mais responsabilidades dentro de casa. Não só essas questões sociais, psíquicas, emocionais mudam, né? A questão hormonal também muda, mas como o próprio corpo. Então, se olhar no espelho e não se ver mais como aquela criancinha pequena, né, que outrora estava até no colo da mãe, se olhar com um corpo diferente, o corpo do menino ganhando forma de homem, o corpo da menina ganhando forma de mulher,
tudo isso nem sempre é muito fácil de ser entendido. Então é muito importante e comum que os adolescentes passem a se apropriar do próprio corpo, né? Se olhar, se ver, se admirar no espelho, receber essa própria admiração de dentro de casa, do pai, da mãe, e se de repente estiver passando por algum conflito em relação à aceitação do próprio corpo e a elaboração desse luto do corpo infantil que ele deixou, que essa família venha, né, subsidiar, dar suporte, estar ali acolhendo e ajudando ele na elaboração dessa mudança. Porque o processo de crescimento, o processo de desapego de algo do passado, para eu, né, caminhar no sentido, né, para frente, para eu andar, para eu evoluir, para eu crescer, tudo isso é muito complexo. E eu acabo deixando coisas para trás para adquirir coisas novas e assim alçando o processo do amadurecimento. Porém, pessoal, como a gente tem visto, né, não é algo simples, tá? Então, os adolescentes, eles tendem, né, a tentar se apropriar, se encontrar no mundo, né? Aí vem a fase do questionamento, onde eles questionam muito os pais, os cuidadores, os responsáveis. Por que isso? Por que aquilo? E começa a vir com as suas próprias teses, teorias, né? Contendendo a todo tempo. E isso é comum, isso é natural, porque eles estão experienciando, eles estão colocando em jogo, em baila ali, o próprio eu deles, toda essa energia, essa pulsão deles. Então eles estão tentando se encontrar no mundo, dentro de um corpo novo, dentro de uma mente nova, né? Tentando construir a sua própria personalidade. Então a adolescência é quando o jovem ou a jovem ele tem esse ambiente propício que oferece para ele esses recursos, esses subsídios, para que ele se aproprie, para que ele possa crescer e expandir, né, e se conhecer, e se transformar, e conhecer, e dando nome, né, àquilo que ele sente, dando forma à sua forma de pensar, enfim. Quando ele tem um espaço que oferece esse cuidado, que oferece essa contenção, esse suporte, isso tende a passar de uma forma um pouco mais suave, mais saudável. Mas quando ele tem um ambiente que o ataca, que não entende, que deixa, né, ele de lado, porque a adolescência é uma fase de muitos conflitos, então é importante que os pais estejam sempre próximos ali, os responsáveis, né, para eventual necessidade do jovem ou da jovem, tá? Porque isso é importante. Sozinho, nem sempre eles dão conta de passar por essa fase de uma forma saudável. Então é importante essa contenção, essa atenção, esse suporte, esse apoio, né, dos adultos aí da família. Então é algo de experimentar, é algo de conhecer, é algo de se ver, de se identificar, de se apropriar do próprio corpo, da própria mente, da própria forma de pensar, das próprias ideias, dos próprios questionamentos, né? Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso questionar, contender, né? Então é algo natural, né, toda essa exploração. Né? Muitos falam aí que a adolescência é uma fase rebelde. Não é que é uma fase rebelde, é que é uma fase onde eles estão tentando explorar e se conhecer melhor, e se entender e colocar para fora toda aquela energia, né, da juventude, da mocidade deles que eles têm. Então, todo esse processo é algo natural, tá? E bem-aventurado, né, eu vou falar dessa forma, é aquele jovem, aquela jovem que tem um ambiente onde ofereça aí o espaço apropriado para que ele realmente venha a ser aquele que ele realmente é, venha a se descobrir, né, quem ele ou ela realmente é, tá bom? Então eu queria trazer para vocês pensar, né, algo sobre essa fase aí do desenvolvimento da adolescência, do próprio corpo, né, das próprias ideias, dos próprios pensamentos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, compartilhem para que a gente possa crescer e expandir o canal também, tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.